Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A prisão de contraventores no Rio de Janeiro, durante a operação policial batizada de Dedo de Deus, desencadeada no final do ano passado, reacendeu uma velha discussão. O jogo do bicho pode continuar sendo uma contravenção ou deve se tornar crime? Para analisar a criminalização ou não do jogo do bicho, convidamos o promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior, que coordena a Força-Tarefa de Combate aos Jogos Ilícitos do MP Gaúcho. Doutor Seabra, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Igualmente. Doutor Seabra, o senhor que no dia a dia combate os jogos ilícitos, como está vendo essa discussão, esse debate em torno da criminalização ou não do jogo do bicho? Bom, o jogo do bicho ele tem se constituído em uma prática socialmente aceita nas últimas décadas, em que pese a sua proibição ocorra no país, pelo menos desde a Lei das Contravenções Penais, que data de 1941. Nós vemos em todas as capitais, em todos os municípios do país, a prática do jogo do bicho como uma prática corriqueira. As pessoas acordam, vão lá fazer a sua fezinha, mas muitas vezes sem se dar conta de que esse jogo, que aparentemente é inofensivo, ele traz por trás de si toda uma rede de criminalidade organizada, uma rede que envolve corrupção de autoridades públicas, uma rede que envolve outros tipos de delitos, como tráfico de armas, como tráfico de drogas. Então, a minha posição pessoal e a posição do próprio Ministério Público é no sentido de que o jogo ilícito, não somente o jogo do bicho, mas a exploração de máquinas caça-níqueis, a exploração de bingos, todos esses tipos de jogos estão relacionados com uma macrocriminalidade, com organizações criminosas que têm redes estendidas por todo o país e que, em função disso, não podem ser legalizados, têm que se manter à margem da lei. E qual é a expectativa do Ministério Público Gaúcho quanto a essa questão que tramita em Brasília? Bom, nós temos acompanhado esta comissão que foi criada em outubro pelo senador José Sarney, que discute não só os jogos, mas sim toda a reforma do Código Penal. Pelo fato de que a parte especial do nosso Código Penal é da década de 40 e realmente demanda a análise de forma a torná-la mais em consonância com a nossa situação atual. Em relação aos jogos ilícitos, o que nós temos ouvido pela imprensa, o próprio ministro Gilson Dipp, do STJ, que é o presidente dessa comissão, já se manifestou, é de que há uma tendência no sentido da criminalização, não só do jogo do bicho, como também da exploração de máquinas caça-níqueis. Me parece que essa é uma visão que está em consonância com a nossa realidade, na medida que, como eu já mencionei, o jogo ilícito ele não traz apenas em si a ilegalidade da exploração do jogo, mas traz toda uma rede de corrupção, uma rede de criminalidade organizada por trás e que precisa ser atacado de uma forma mais efetiva, o que somente é viável na medida em que ele venha a passar a ser entendido como crime pelo nosso ordenamento jurídico. Claro. Agora, o jogo do bicho, ele existe em todas as cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, de uma forma especial, peculiar, até porque o jogo do bicho nasceu no Rio de Janeiro. E depois dessas prisões, como dissemos no início, feitas após essa operação, Dedo de Deus, inclusive o próprio chefe do Ministério Público Carioca se manifestou a favor de uma mudança na legislação. O que o senhor acha disso? O jogo do bicho nasce no Rio de Janeiro, se não me engano, em 1892, porque por intermédio da criatividade do Carioca, né, na época o Barão do Drummond tinha um zoológico em Vila Isabel e estava em dificuldades de manter aquela área, e aí criou essa loteria, né, com 25 grupos de animais, cada um correspondendo a 4 números, e acabou realizando um evento para chamar atenção para o zoológico, criou essa loteria não autorizada, e aos poucos ela passou a cair no gosto popular. Mas já na época, nós vemos aí pesquisadores nos informando que já havia preocupação das autoridades pelo fato de constituir, evidentemente, um jogo de azar.
Então, com o passar do tempo, caiu no gosto do povo e nós vemos, mais do que em qualquer outro lugar, no Rio de Janeiro, a prática de que o contraventor, o banqueiro do jogo do bicho, ele acaba buscando criar entidades culturais. Nós vemos alguns envolvidos com escolas de samba, nós vemos alguns envolvidos inclusive com times de futebol. Nós vemos o contraventor no Rio de Janeiro como aquela pessoa que busca ocupar espaço que o poder público não consegue ocupar. Então nós vemos o contraventor nas favelas, nos morros, sendo aquele centro de referência para a população carente. A população precisa de um remédio, precisa de um emprego, precisa de algum tipo de auxílio, ela vai buscar no contraventor, ou em alguns outros morros no traficante. E em alguns locais, essas figuras se confundem na mesma pessoa. Então, no Rio de Janeiro, isso se torna mais evidente, mas na verdade em todo o país o que ocorre é a contravenção buscando atingir seus objetivos, estendendo seus tentáculos para uma série de outras ramificações da organização criminosa. Agora, é difícil mudar essa cultura do povo? Com certeza. Nós vemos isso não só no jogo do bicho, mas nas caça-níqueis também, aquele entendimento do cidadão de que o dinheiro é dele e com o dinheiro dele ele faz o que bem entender. Muitas vezes não se dando conta dos efeitos que a sua conduta acaba acarretando, na medida que ele está incentivando uma prática ilícita, uma prática que fomenta outras práticas criminosas, principalmente a corrupção de autoridades públicas. Eu gostaria de voltar novamente a essa comissão especial do Senado que analisa a questão do jogo do bicho, entre outras questões. Acha mesmo que seria a saída a colocar um tipo penal, agravar as penas? Eu acredito que a sociedade brasileira tem que discutir essa questão a sério e chegar a uma conclusão se realmente o jogo deve ou não ser proibido. Eu digo isso também em relação às caça-níqueis, digo isso em relação ao bingo e digo em relação ao jogo do bicho. Porque se se entender que o jogo é uma prática socialmente aceita, se se entender que o jogo deve ser legalizado, então que essa legalização se dê dentro dos padrões da Caixa Econômica Federal, com a exploração sendo feita pelo poder público, de uma forma racional, de uma forma a evitar que os lucros auferidos pelo jogo venham a fomentar a lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Por outro lado, se a sociedade entender que o jogo ele acarreta uma série de problemas para a sociedade, como, por exemplo, a compulsão. Recentemente nós fizemos uma operação em um ponto de jogo do bicho no litoral. Eu conheci um cidadão que estava lá na fila para fazer a sua fezinha. Ele me dizia que ele é compulsivo de qualquer jogo. Então, independente de jogos lícitos, como o da Caixa Federal, como jogos ilícitos, como o jogo do bicho, ele joga tudo porque ele é compulsivo. Então, é um problema de saúde pública também a legalização do jogo de uma forma indiscriminada. Mas acredito que essas questões têm que ser discutidas pela sociedade brasileira. E acredito que a sede própria para isso é agora lá em Brasília, dentro dessa comissão que discute a reforma do Código Penal. Claro. Agora, temos que considerar, como o senhor disse no início do programa, que ao redor do jogo do bicho existe homicídios, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, de drogas, principalmente drogas. Com certeza. Nós vimos aí ao longo do tempo, e já tivemos alguns exemplos dolorosos para a nossa democracia, dos tentáculos da criminalidade organizada, da contravenção, se estendendo por todas as esferas do poder público no país. Então, nós vimos episódios de vendas de liminares que permitiam que bingos ficassem abertos, nós vimos exemplos diários de corrupção de autoridades policiais para que caça-níqueis possam seguir funcionando, para que bingos possam seguir funcionando de forma clandestina. Nós vemos isso no jogo do bicho também de uma forma bem evidente em todo o país. Então, todo esse tipo de criminalidade que circunda a contravenção, ela deve ser reprimida de uma forma efetiva. E na medida em que nós tenhamos mais elementos para poder reprimir isso,
e a criminalização da conduta do jogo ilícito, ela vai permitir, por exemplo, que nós possamos utilizar outras técnicas de investigação, que nós possamos buscar quebras de sigilos telefônicos, bancários, que nós possamos utilizar outras técnicas de inteligência para efetuar a investigação, que hoje não são possíveis pelo fato de que o jogo é uma mera contravenção penal. Agora, defensores da legalização do jogo do bicho afirmam que há quem ganharia com isso, ou seja, com a criminalização do jogo do bicho. Exatamente, né? Na medida em que o jogo tem se constituído nessa prática socialmente aceita por décadas e que permanece à margem da sociedade, nós não verificamos de parte dos exploradores do jogo ilícito nenhum tipo de lobby para que ele venha a ser legalizado. O que evidentemente nos demonstra que a clandestinidade é que permite que sejam oferidos grandes lucros por parte dos contraventores, em que pese eles tenham que despender recursos para pagamento de propinas, ainda assim, o fato de eles não recolherem qualquer tipo de tributo, de não recolherem qualquer tipo de contribuição previdenciária e social, nos permite concluir que os lucros são bastante altos. Há quem entenda também que tornar crime o jogo do bicho seria mais uma lei para não ser cumprida. Mas eu acredito que o fato de se criminalizar a conduta, como eu disse antes, vai nos permitir utilizar técnicas de investigação que hoje a legislação não nos permite, pelo fato de tratarmos de uma mera contravenção. Acredito que seria uma experiência interessante que nós pudéssemos, de fato, fazer investigações com todo o equipamento, todo o arcabouço jurídico que hoje existe para outros tipos de crime, e que hoje não é possível pelo fato de se tratar de uma mera contravenção. Acredito que a experiência valeria a pena e com certeza traria resultados bastante positivos. E a força-tarefa do Ministério Público Gaúcho tem fechado muitas bancas de jogo do bicho? Tem sido a nossa preocupação que não sejam reprimidos apenas aqueles pontos do jogo do bicho, aquela famosa banquinha da esquina que está lá nos fundos da tabacaria, que está nos fundos do armazém. Tem sido nossa preocupação que, de fato, nós possamos atacar a banca, onde nós vamos ali não só proceder à apreensão de valores de vulto, quando está sendo feita a contabilização do dia, mas também que nós possamos buscar a responsabilização das pessoas mais próximas ao topo da organização criminosa. Então, nós tivemos agora, em 2011, 9 bancas de jogo do bicho flagradas aqui em Porto Alegre, sendo que tivemos valores acima de R$150 mil apreendidos nessas operações. E isso tem sido um motivo de bastante satisfação para nós. Nós sabemos que no momento que fechamos uma banca, no dia seguinte ela vai estar em outro local, porque a estrutura da organização criminosa é muito forte e ela tem condição de se revitalizar muito rapidamente e ela muda de local muito rapidamente. Mas nós temos acompanhado a movimentação dessas bancas e, na medida do possível, temos conseguido realizar operações de apreensão não só dos valores, mas também de todo o maquinário e de tudo aquilo que está envolvido com o jogo do bicho. E como é feito esse trabalho de apuração, de investigação do jogo do bicho? Bom, da mesma forma que nós fazemos em relação às caça-níqueis, né? No ano passado nós fechamos mais de 12 mil máquinas apreendidas aqui na capital, região metropolitana. Esse trabalho é feito através de técnicas de investigação, através da disponibilização do nosso Disque Denúncia. Então nós temos a condição de acompanhar a movimentação dessas bancas e, na medida em que temos a localização do ponto onde está sendo feita a contabilização, nós buscamos, através de mandados judiciais, a possibilidade de realizar a busca e apreensão. Claro. E o jogo do bicho, doutor Seabra, continua sendo feito da forma clássica ou já está também online? Bom, o jogo do bicho, tradicionalmente, consistia naquele apontamento dos números. A pessoa sonhou um número e ali na esquina falava com o seu apontador, ele anotava no papelzinho e dava ali o recibo, aquele célebre bloquinho com carbono no meio. Essa é a forma clássica que continua sendo bastante utilizada, mas nós temos modalidades que vieram acompanhar os avanços da tecnologia e há pelo menos 2 anos nós já temos visto aqui em Porto Alegre e em algumas cidades do interior do estado a modalidade online, que é realizada por intermédio de máquinas, que podem ser tanto aquelas máquinas que carregam o telefone celular, como aquelas máquinas de cartão de crédito, que são inseridos ali por um software, no menu, a possibilidade que seja feita a aposta desta modalidade online.
Então, nós recentemente na Grande Porto Alegre realizamos uma apreensão em um escritório de contabilidade do Jogo do Bicho e verificamos que essa modalidade online ela é acompanhada através de uma rede integrada em todo o país, o que demonstra que se trata realmente de uma criminalidade organizada que está interrelacionada em todo o país. Então, nós verificamos ali nessa central, no escritório do Jogo do Bicho, que é feito um acompanhamento das apostas que estão sendo realizadas, tanto na extração das 14 horas, como das 18, como das 21. Então, é feito um acompanhamento online de todas as apostas. Então, no momento que a pessoa aposta aqui em Porto Alegre, essa aposta já está sendo cadastrada, já está sendo registrada pelo sistema de exploração do jogo, e lá para Goiás, para São Paulo, seja lá onde for a central, ela está sendo acompanhada pelo escritório central. Então, isso evidencia de que nós não estamos tratando com amadores, nós não estamos tratando com aquele jogo romântico que havia nas décadas de 40, 50. Hoje, realmente é uma criminalidade organizada que está por trás do jogo e, em função disso, nós devemos atacá-la com todos os instrumentos que a repressão ao crime organizado nos permite. Agora, falando em apostas, pelo menos no Jogo do Bicho, o vencedor, a pessoa que apostou, tem garantido ali, deve ter garantido o seu prêmio. Na questão das máquinas caça-níqueis, geralmente ele é passado para trás. Na verdade, assim, todo aquele que quer se estabelecer no ramo do jogo, ele tem que tratar com fidelidade os seus clientes. Então, na medida em que ele não venha a pagar o prêmio que foi recebido pelo cliente, ele com certeza vai cair em descrédito. Então, tanto no Jogo do Bicho como na caça-níquel, é importante para o jogador saber que se ganhar vai receber, até porque ele não tem mecanismos jurídicos para cobrar isso. A dívida de jogo, ainda mais de um jogo ilícito, ela não pode ser cobrada nas vias normais da justiça. Então, para o explorador, tanto da caça-níquel como do Jogo do Bicho, ele tem que honrar com os pagamentos dos prêmios, sob pena de cair em descrédito. Mas mesmo assim, nós ouvimos diariamente histórias de exploradores de caça-níquel, de exploradores de Jogo do Bicho, que não honram com seus pagamentos e que, em função disso, acabam também caindo em descrédito perante os jogadores. Em situações de flagrante, Dr. Seabra, o que acontece com os implicados? Bom, na maioria das vezes a repressão ao Jogo do Bicho ela é feita por intermédio de cumprimento de mandados judiciais, na medida em que, como eu mencionei, nós acompanhamos a movimentação da banca, pedimos o mandado e vamos lá cumprir. Alguns casos não é possível isso, até em função da rapidez do momento que exige uma pronta ação. Nós tivemos semana passada, por exemplo, um caso em Porto Alegre em que realizamos um flagrante na movimentação de uma banca de bicho que fazia a contabilização da extração das 18 horas. Tivemos condição de efetivar esse flagrante e apreendemos quase R$20 mil que estavam sendo contabilizados naquele momento. Então, o flagrante ele pode ocorrer. O mais comum é que nós nos socorramos do judiciário para requerer um mandado previamente, mas evidentemente que o flagrante ele é possível. Algumas vezes nós realizamos o flagrante em pontos de Jogo do Bicho, mas isso naqueles casos que nós estamos ali efetuando recolhimento de máquinas caça-níqueis, por exemplo, e aí verificamos que também está sendo feita a exploração do Jogo do Bicho. Nesses casos é feito o flagrante, vai ser instaurado um termo circunstanciado, da mesma forma que seria no caso de cumprimento de mandado, e vai daí seguir o trâmite normal previsto pela Lei 9.099, para os casos de menor potencial ofensivo, com a responsabilização daquelas pessoas que forem identificadas. Agora, o alvo maior do MP é a banca do Jogo do Bicho. Com certeza, né? Porque como eu falava anteriormente, nós temos aí centenas de pontos de Jogo do Bicho espalhados por Porto Alegre, né? E não adianta ficarmos reprimindo ponto a ponto se nós não tivermos condição de alcançar o topo na escala diretiva dessa organização criminosa. Então, o nosso objetivo sempre é buscar a responsabilização dos banqueiros do Jogo do Bicho e buscar descapitalizar essas organizações criminosas. E quais são as principais dificuldades da Força-Tarefa no combate ao Jogo do Bicho? Bom, uma primeira dificuldade, a dificuldade de todos aqueles que operam com a repressão do jogo, é o fato de que há uma grande quantidade de pessoas que jogam. Nós vemos isso pelo volume de recursos que circulam. Ano passado nós tivemos uma banca em que fizemos a apreensão de valores aqui no centro da cidade, onde mais de R$60 mil estavam sendo contabilizados em dinheiro vivo,
fora cheques e moeda estrangeira e outros tipos de valores que circulavam. Então isso evidencia que há muita gente que joga e se há uma procura, evidentemente que vai haver uma oferta desse serviço. Então isso acaba sendo um fator de estímulo para o banqueiro do jogo do bicho seguir trabalhando nesse ramo. Uma outra questão que é um fator complicador para o nosso trabalho, como eu dizia, é a falta do acesso a instrumentos de investigação que são possíveis em outros tipos de crime, no caso da organização criminosa, da lavagem de dinheiro, quando há a possibilidade de que seja feita uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico. Isso não é possível hoje pelo nosso ordenamento jurídico, pelo fato de tratarmos de uma mera contravenção penal. Aí eu acredito que com a criminalização das condutas isso seria possível e seria um fator de incentivo para que nós pudéssemos reprimir com mais vigor a prática do jogo ilícito. Claro. E a Força-Tarefa do Ministério Público atua só em Porto Alegre ou ela dá suporte para os promotores que estão no interior do Estado? Bom, a Força-Tarefa de Combate aos Jogos Ilícitos, ela é um órgão vinculado ao Procurador-Geral de Justiça, diretamente ao Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais. Então, ela tem uma atribuição delegada pelo Procurador-Geral para toda a capital, mas no interior do Estado e na região metropolitana, a nossa atuação também é possível, desde que haja a solicitação do promotor de justiça natural para que nós possamos fazer o trabalho. Então, esse trabalho é feito desde o levantamento dos locais de exploração do jogo na cidade, até depois o pedido de mandado judicial e o cumprimento do mandado, todo com a logística montada pela Força Tarefa. Claro. Há quem diga que é perda de tempo o Ministério Público, a própria polícia, investigar o jogo do bicho, mas, como o senhor disse aqui, o jogo do bicho, ele dá suporte, ele financia outros crimes. Exatamente. Há um envolvimento com uma série de outros crimes, né? Como eu já mencionei anteriormente, tráfico de drogas, tráfico de armas. Nós temos situações pretéritas de contrabando de máquinas caça-níqueis que vinham para o país por intermédio dessas organizações criminosas. Então, existe, evidentemente, uma ligação com a máfia internacional, com o narcotráfico. Então, o jogo ilícito em si, ele é apenas a ponta do iceberg da organização criminosa, o que muitas vezes acaba transparecendo para a população de que se trata de uma atividade que não seria nociva, uma atividade que seria socialmente aceita, pelo fato de dar emprego para algumas pessoas, pelo fato de trazer diversão para outras, mas por trás disso tudo existe uma rede de corrupção, uma rede de criminalidade organizada que deve ser reprimida com vigor. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutinhos para o seu recado final. Bom, o meu recado é no sentido de que o trabalho da Força Tarefa de combate aos jogos ilícitos, ele deve seguir nesse mesmo diapasão, né, onde nós não procuramos priorizar este ou aquele tipo de modalidade ilícita de jogo. Todos os casos de jogo nós temos tentado atuar porque temos a convicção de que em todos eles existe sim um tentáculo que vincula a exploração do jogo à criminalidade organizada. Desde aquele bingo que parece menos nocivo, que parece inofensivo para a comunidade em geral, onde nós vamos ver que muitas vezes o resultado também pode ser fraudado, tanto na manipulação do programa de computador que faz o sorteio dos números, como até na escolha de laranjas para serem os premiados, para dar uma aparência de legalidade no bingo, como nas caça-níqueis, onde nós vemos diariamente o drama de pessoas que incorrem na compulsão do jogo, que perdem o seu patrimônio, que perdem a estrutura familiar pelo fato de não conseguirem suportar essa compulsão. Assim como no jogo do bicho, da mesma forma, onde nós vemos o jogo do bicho que, com essa aparência inofensiva, que estimula as artes, que estimula os esportes, que estimula a vida em comunidade, mas, na verdade, ele com tentáculos sendo estendidos por toda a nossa rede do poder público. Vemos corrupção nos poderes, vemos corrupção nas autoridades policiais. Então, isso tudo deve ser reprimido com veemência, com vigor pela sociedade. E acredito que agora, este momento de revisão do nosso Código Penal, seja um momento histórico ideal para que a sociedade diga se de fato o jogo deve ser legalizado e daí de uma forma definitiva, regulamentada e acompanhado pela Caixa Econômica Federal, ou então se deve ser criminalizado e aí atacado ainda com mais vigor, com todos os instrumentos que a lei pode nos dar para atacar a criminalidade organizada. Falando em sociedade,
qualquer pessoa pode telefonar para o Ministério Público, denunciar pontos de jogos. Exatamente, nós temos o serviço de Disque Denúncia no Ministério Público, temos o telefone fixo, 3295-1022, temos também o nosso e-mail, ftjogos@mp.rs.gov.br, que atende todo tipo de denúncia e tem sido um motivo de bastante satisfação verificar que a sociedade como um todo tem atendido a nossa solicitação e tem diariamente nos fornecido informações que viabilizam o prosseguimento da repressão aos jogos ilícitos. Ok. Promotor de Justiça José Seabra Mendes Júnior, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Voltaremos na próxima semana com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!